A gente vai retomar um pouquinho das nossas aulas de ciências. Vamos lembrar o que a gente viu no começo do ano? A gente tinha visto alguma coisa como substância, mistura homogênea, mistura heterogênea e fases. Vocês lembram? O objetivo da aula de hoje é a gente retomar um pouquinho esses conceitos. Vamos lá? O que era uma substância? A substância era aquilo que era composto por apenas um elemento. A gente pode pensar na água. Para o nosso exemplo, a gente vai usar a água como uma substância. Mas vamos lembrar que ela não é um elemento puro. A água, ela tem o quê? Ela tem sais minerais. Então, a água como substância é aquela água destilada, que ela não vai ter nenhum sal mineral adicionado a ela, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho o que era uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea e quais são as fases que compõem. Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho, algumas misturas. Vamos começar então, aqui a gente tem a água, vamos adicionar um pouquinho de água nesse potinho. E eu tenho aqui alguns elementos. Tem um pouco de óleo, tem vinagre, tem sal, grãozinho de café, milho de pipoca e uma coisa que a gente está usando muito, que é álcool em gel. Então, para começar, eu vou pegar essa minha água e vou misturar com o quê? Com óleo. O que vocês acham que vai acontecer? Vai misturar ou vai ficar separado? Pensa aí enquanto eu vou misturando aqui. Então, aqui eu tenho a água e eu vou colocar um pouquinho do óleo. A princípio ele vai lá no fundo, mas logo depois o que acontece? Esse óleo, ele sobe, ele fica aqui, numa outra camada. Talvez aí vocês não consigam ver, eu coloquei muito pouquinho. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Ele forma uma camadinha aqui em cima. O óleo não se mistura. Quando não se mistura, a gente chama de mistura heterogênea, tá? Então, é uma mistura que não se mistura. Agora vamos pegar uma outra. Vamos fazer também com água. E agora se a gente adicionar, por exemplo, um pouquinho de sal, o que vocês acham que vai acontecer? Misturar água com sal. Se eu não colocar muito, colocar só um pouquinho. Aqui eu tenho a água e eu vou jogar um pouquinho de sal. O que acontece? Dá uma misturadinha. Ele dissolve, né? Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver uma única fase. Parece que aqui só tem água. Pra gente saber a diferença, a gente teria que provar. Não saiam provando tudo, porque a gente nunca sabe o que tá misturado, tá? Tem outras formas da gente descobrir também. Nesse caso, a gente sabe porque vocês me viram adicionando. Então, aqui eu tenho água e tenho sal. Eu tenho dois componentes e uma única fase. Essa mistura aqui, ela chama homogênea, porque parece que só tem um componente, uma fase. Tá legal? Vamos continuar então. Agora eu vou misturar o quê? Eu vou misturar água. E uma coisa que a gente está usando muito agora nessa pandemia, o que é? Deixa eu colocar pra cá. Álcool em gel. Se eu misturar água e álcool, o que será que acontece? Será que mistura ou não? Vamos ver? Vou colocar um pouquinho de álcool aqui. Vocês conseguem ver? Ele ficou com uma peliculazinha aqui, mas a gente... Olha só, a água e o álcool, eles se misturam. Eles formam uma única fase, tá? Então, como formam uma única fase, a gente chama essa mistura de mistura homogênea, tá bom? Então, vou deixar aqui, pra gente ir lembrando. Água e óleo, água e sal, água e álcool. Pronto, mas você só fez com água. Será que não dá pra usar outra coisa como base? Dá sim. Vamos usar vinagre agora, pra poder fazer a nossa mistura. Vou colocar vinagre aqui, Agora eu tenho vinagre na minha solução. E eu vou querer colocar alguns grãozinhos de milho de pipoca. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir ver? O que vai acontecer com esse milho de pipoca? Vou jogar ele aqui, hein? Ele ficou aqui no fundo.
Vou colocar mais um pouquinho para vocês conseguirem ver. Ele ficou todo aqui no fundo. Então, quando a gente olha para esse potinho, a gente consegue ver o vinagre e o milho de pipoca. Como a gente consegue ver duas fases, então é uma mistura heterogênea, tá? E ela tem dois componentes. Então, essa daqui é uma mistura heterogênea. Vamos lá. O que mais que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma outra? A gente viu, então, água e óleo, água e sal, água e álcool. Agora, o que será que acontece se eu colocar água e álcool? A gente sabe que ela mistura, né? Que vai virar uma mistura homogênea. A gente vai ver uma fase só. Água e álcool. Legal, uma fase. E se eu adicionar sal nessa minha mistura de água e álcool? Será que vai continuar? Quando a gente fez os dois separados, tinha ficado uma mistura homogênea. E agora? Vamos ver? Vou colocar um pouquinho de sal. Olha só. Se a gente for ver aqui, ela dissolve. A gente também tem uma mistura homogênea. Porque a gente tem que colocar bem pouquinho. O que acontece? Então aqui, ó, a gente ficou com água, álcool e sal. Eles formando o quê? Uma fase. A gente olha para isso daqui e parece que é uma coisa só. Mas na verdade, quantos componentes ele tem? 3 componentes, né? Vamos fazer mais uma, que a gente ainda não usou esse café aqui. Vamos fazer uma mistura agora. Misturar várias coisas. Colocar água. Eu vou colocar um pouco desse milho de pipoca. Eu vou colocar o café. Um pouquinho do café. O café tá aqui. E ó, ele ficou em cima. Vocês estão vendo? Eu tenho quantas fases aqui agora? Que a gente está conseguindo enxergar 3 fases. Eu tenho uma do café, uma da água e uma do milho de pipoca. Então aqui eu tenho 3 fases. E quantos componentes a gente tem? 3 componentes, café, água e milho, certo? Vamos fazer uma revisãozinha então, para a gente poder ver direitinho. Mistura homogênea, mistura heterogênea e fases. Tá legal? Então, ó, vamos lembrar. O nosso primeiro aqui, o que era? Água e óleo. Agora, ó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tá uma camadinha bem fininha aqui de óleo. Então, quando a gente olha pra cá, pra essa mistura, quantas fases ela tem? Uma da água e uma do óleo. São 2 fases. Como são 2 fases, ela é uma mistura heterogênea. E quantos componentes tem? O que são os componentes? A água e o óleo. Então, ó, uma mistura heterogênea com 2 componentes e 2 fases. Vamos para a próxima. Vocês lembram o que era essa? Água e sal. Água e sal. Quando a gente olha para ela, parece que só tem uma coisa, né? Parece que é só água aqui. Então, ela tem o aspecto de uma fase só. Ela é uma mistura homogênea, tem uma fase. Mas quantos componentes ela tem? Quantas coisas a gente adicionou aqui, na verdade? 2, né? A água e o sal. Vamos para a próxima. Essa daqui, o que é? Era água e álcool. Quando a gente olha, tem o aspecto e aparência de uma fase só. Então, é uma mistura homogênea, tem uma fase. Quantos componentes ela tem? Ela tem 2 componentes, a água e o álcool. Tá legal? Mistura homogênea, uma fase, 2 componentes, água e álcool. Essa outra aqui, ó, a gente colocou vinagre e milho de pipoca. Então, o que a gente consegue observar? 2 fases, 2 aspectos diferentes. Um do vinagre, um do milho de pipoca. Então, uma mistura heterogênea. Quantas fases tem? 2 fases. Quantos componentes? 2 componentes. O vinagre e o milho de pipoca. Agora, ó, vamos para essa daqui. Vocês lembram o que foi essa daqui?
Quando a gente olha, parece água. Parece ter o aspecto, então, de ser uma substância sem mistura nenhuma. Tem uma fase. Mas o que a gente colocou aqui, nessa nossa mistura homogênea? Água, álcool e sal. Lembra? A gente misturou os três nesse daqui. Então, essa daqui é uma mistura homogênea, tem uma fase, mais 3 componentes. Tá legal? Ela tem água, álcool e sal. 3 componentes, uma fase. Vamos para essa última agora. Essa daqui, ela tem um aspecto de quantas coisas que aparecem aqui, ó. O café, a água e o milho de pipoca. Então, são 3 fases que aparecem nessa daqui. É uma mistura heterogênea. Ela tem mais de uma fase, 3 fases. Quais são os componentes? 3 componentes também. Milho de pipoca, água e o café. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa nossa mistura aqui, a nossa mistura homogênea, água, álcool e sal dissolvido. O que acontece se a gente colocar muito sal? Vou colocar muito sal. O que vai acontecer? Agora tá um pouco turbulento ainda, mas daqui a pouquinho esse sal vai dar uma assentada. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no fundo, não vai? Ele vai ficar precipitado. Quando esse sal ficar lá no fundo, quantas fases a gente vai conseguir ver? 2 fases, não é? Uma fase da água e uma fase do sal. Tá um pouco turvo aqui ainda, então não vai dar para enxergar agora. Mas espera assentar um pouquinho. A gente veria a água com o álcool dissolvido e o sal dissolvido, e o restante do sal ele vai ficar precipitado. O que aconteceu aqui então? A gente tinha uma mistura homogênea e ela virou heterogênea, né? Porque a gente vai ter o sal precipitado e a água com álcool e sal dissolvido. 2 fases, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor, um pouco das nossas misturas homogêneas, heterogêneas, tá bem?